Olá, gurizada, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, é o professor Giovanni que fala. Vamos para nossa primeira e única que vamos precisar fazer revisão de Química para o segundo ano, sobre propriedades físicas da matéria, para a gente poder ir para nosso primeiro assunto desse ano, que é um assunto que é de primeiro ano ainda, que é propriedades químicas da matéria. E, enfim, para a gente poder diferenciar bem as duas e ir para um dos assuntos principais da química, que é atomismo. Mas então vamos dar essa revisada aí para a gente poder continuar bem o barco mais para frente. Nossos objetivos aqui então é relembrar e diferenciar diferentes propriedades da matéria que a gente viu e relembrar e compreender a função que diferentes propriedades possuem. Então vamos lá, propriedades específicas da matéria. O que é uma propriedade? Propriedades são características que uma coisa tem. Por exemplo, uma lixa, ela vai ter basicamente propriedade de gramatura, né, de granulação, uma lixa que vai lixar um material de forma mais grosseira ou mais fina. Eu vai ter lixa também do tipo de madeira, de ferro. Eu vou ter propriedades também no caso de seres vivos, eu poderia também pensar, né, eles vão ter características diferentes. Alguns vão ter esqueleto de um jeito, outros esqueleto de outro. Alguns vão ter cérebro, outros não vão ter. No caso de bactérias, né? Podem se diferenciar pelo tipo de constituição celular, apesar de que seres vivos mais complexos vão ter diferentes tipos de células, mas enfim, propriedades são características, são atributos que alguma coisa tem. Propriedades da matéria, portanto, são características que tornam a matéria diferente de outras coisas na natureza, como a vida ou a energia. Não seres vivos, né? Porque seres vivos são matéria, basicamente, mas a vida em si. As propriedades da matéria são basicamente de dois tipos. As gerais, aquelas que não permitem a diferenciação entre materiais, como, por exemplo, massa, volume, temperatura. Né? Eu não posso pegar dois materiais diferentes e dizer que porque um está mais quente, então aquele dali é o ferro. Não faz sentido, né? Ou porque um é maior que o outro, dizer que aquele dali é alumínio. Não, não posso fazer isso. As propriedades gerais não me permitem diferenciar entre os materiais. Agora, existem as propriedades específicas, que é aquelas que permitem a diferenciação. E as propriedades específicas podem ser classificadas em três grandes grupos, que são as organolépticas, que são aquelas que permitem que a gente diferencie dois materiais pelos nossos sentidos apenas, como cor, aspecto, né, se é mais farelento ou não, cheiro, né, o odor, o gosto dela, etc. Físicas são aquelas relacionadas a fenômenos que não modificam a natureza da matéria, como, por exemplo, fenômenos de vaporização, né, de mudança de estado físico, de solidificação, relacionadas a, por exemplo, densidade, né, razão de massa e volume, ou apenas a conduzir calor ou a conduzir eletricidade, que são coisas que não vão modificar o material. Por exemplo, se eu uso um fio de cobre para conduzir eletricidade, ele não vai deixar de ser cobre simplesmente por estar conduzindo eletricidade. Ao mesmo tempo, uma panela de alumínio não vai deixar de ser alumínio só porque eu botei ela sob o fogo, tá? Para cozinhar algum alimento qualquer. Então, essas propriedades que estão relacionadas a fenômenos físicos, ou seja, que não modificam o material, a natureza do material, né? Não faz o material deixar de ser ele, são propriedades físicas. As químicas é o contrário, é aquelas que modificam a natureza da matéria, como a gente vai estudar mais para frente, como combustibilidade, né? O combustível depois que queima deixa de ser ele mesmo, vai virar cinza, vão virar gases de combustão, né? Enfim, a gente vai estudar mais para frente alguns detalhes, eu não vou entrar aqui muito no mérito. Existem muitas propriedades físicas da matéria, tá? Muitas mesmo. Engenharia estuda, por exemplo, tantas outras que a gente nem vai estudar, porque não cabe, né? É só mais para a gente ter alguns exemplos das principais. Então a gente vai revisar essas principais que a gente acabou estudando o ano passado. Então algumas que a gente viu foi dureza, tenacidade e rigidez. Dureza como a capacidade de um material de riscar outro.
muito importante para confecção e escolha de materiais de corte, né? Que nem tem ali a terceira imagem, que é um disco de corte de metal. Geralmente esses discos são diamantados, justamente porque o diamante ele é um dos materiais mais duros que existe. Por muito tempo foi o material mais duro, o que significa que ele tem um alto poder de riscar materiais, né? O que é curioso, né? Porque a gente geralmente fala duro outra coisa. Então, um diamante ele é altamente quebradiço. A gente dificilmente no dia a dia chamaria ele de duro. Mas acontece que em ciência, dureza é isso, é a capacidade de riscar outro. Outro exemplo é papel contra grafite, né? A gente poderia dizer que grafite é mais duro que o papel, mas não. O papel é mais duro que o grafite, porque na ciência, dureza é capacidade de risco. Quando a gente risca o lápis no papel, a gente vê que é o papel que arranca pedaço do grafite, que arranca farelo do grafite. Se é o papel que arranca pedaço do grafite, então a gente diz que o papel é mais duro que o grafite, tá? Então veja que dureza na ciência, em física, em química, não é a mesma coisa que a gente usa para duro no dia a dia, tá? Tenacidade é a propriedade de um material de ser esticado, deformando-se permanentemente. Então, por exemplo, quando a forja, né, trabalha ferro, que nem na primeira imagem ali, para fazer materiais diversos, ou quando a gente extrusa, faz canos, né, de cobre, ou qualquer outro material, pode ser PVC, apesar de que o PVC ele é derretido para fazer isso, a tenacidade é a propriedade dele ser esticado, né? Quanto mais tenaz, é mais difícil dele ser deformado e essa deformação ser permanente, tá? Rigidez é o contrário de tenacidade, ou seja, é a propriedade dele se deformar, ou a resistência dele se deformar elasticamente, em vez de permanentemente, né? Só temporariamente. Então, por exemplo, um arame, um clips, por exemplo, ele pode, com uma pequena força, se deformar elasticamente, se deformar apenas temporariamente. É um arame de um clips, né? Então, ele tem uma certa rigidez ali. Mas a rigidez dele, ela é maior do que, por exemplo, uma borracha, como por exemplo uma borracha de pneu. A borracha de pneu, ela pode sofrer uma força bem maior e voltar, né, a ser como era antes. Ela tem uma alta elasticidade. Então, quanto maior a rigidez, menor a elasticidade. Eu posso dizer que aquelas borrachas escolares têm uma menor rigidez que a borracha de pneu, por exemplo, e assim por diante, tá? Outras propriedades que a gente viu são as condutividades térmica e elétrica. O que é condutividade? É a propriedade de conduzir algum tipo de energia. O contrário de condutividade é resistividade. Então, por exemplo, condutividade térmica é a capacidade de conduzir bem calor, que em metais em geral possuem, né? Como a gente usa panelas de metal, também, lógico, por causa do preço, da alta tenacidade dela, enfim. Mas existem, enfim, diferentes materiais e esses diferentes materiais vão ter diferentes condutividades térmicas. Por exemplo, a alça da panela não dificilmente é de metal, justamente para que ela, porque o metal conduz bem calor, né? Então o metal ele tem que estar em contato com a comida e com o fogo. E as alças que vão entrar em contato com a nossa mão, o ideal é que não seja de metal, né? Então vai ser um material que tem pouca condutividade térmica, ou que dá no mesmo, alta resistividade térmica, tá? Semelhantemente, condutividade elétrica é a capacidade de conduzir corrente elétrica. Então, material de boa condução, de alta condutividade elétrica, também são os metais, vão ser usados para fiações em geral, né? Ou para contatos eletrônicos. Agora, materiais de baixa condutividade elétrica, ou posso também dizer alta resistividade elétrica, são aqueles que vão usar para isolar, para que a eletricidade não passe por um caminho que eu não desejo, como por exemplo, se eu vou segurar um fio ou trocar um fio que precisa estar ligado, que não pode ser desligado, né? Ou encostar sem querer numa fiação, se eu vou estar mexendo no forro de uma casa, por exemplo, todo o contato do fio ali, ele é feito de um material de alta resistividade. Da mesma maneira, aqueles objetos brancos ali na segunda imagem são isoladores, né? Geralmente de porcelana, para impedir que a corrente elétrica escape pelo poste e vá pelo chão, né? Enfim.
também tem essas aplicações aí. Massa específica, às vezes também podendo ser chamada de densidade, mas eu evito porque nem sempre pode. Massa específica é a relação entre massa e volume de uma substância. Ela vai estar relacionada, então, a como a massa de um material está concentrada, por assim dizer, em certo volume. Por exemplo, dizer que a massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico é dizer que 1 metro cúbico, ou 1.000 litros, possui a massa de 1.000 kg. Só que essa relação de 1.000 para 1.000 ali, né, de 1.000 kg para 1.000 litros, ela serve para a água, basicamente. Tu vai ter ferro, tu vai ter sal, tu vai ter alumínio, tu vai ter álcool, tu vai ter gasolina, tu vai ter diferentes materiais, vão ter diferentes massas específicas. Então, assim como condutividade, tenacidade, os outros que a gente acabou de ver, massa específica é uma propriedade específica da matéria, porque permite que a gente diferencie materiais entre si. Não podemos confundir massa específica com peso, tá? Então, tem as imagens ali ilustrando em que eu tenho um copo com água ali na esquerda, com 2 uvas que afundaram. E à direita eu tenho uma baita de uma bacia com várias maçãs que estão boiando. Então não me venha dizer que a uva afunda porque ela é pesada, porque ela é muito mais leve que uma maçã. Então a uva afunda porque a densidade da uva, né, a uva não é uma substância, é um material, então a densidade da uva é maior que a da maçã. Tá? Se fosse objetos de uma substância só e maciços, eu poderia dizer massa específica, então, né, da uva é maior que a da maçã. A densidade ou a massa específica, elas são responsáveis basicamente pela flutuabilidade de objetos maciços, né? Quando eles são ocos, que nem navios, só a massa específica não ajuda para entender o que está acontecendo. E cargas de veículos, por exemplo, né, um caminhão carregado de carvão e um caminhão carregado de aço vão ter um volume, né, ocupado diferente nas suas carrocerias, nos seus baús. Né? Então, a massa específica também vai afetar isso daí. A cubagem, né, que os caminhoneiros chamam. Outras propriedades da matéria que a gente viu, pontos de fusão e ebulição. O que é isso? Ponto de fusão é a temperatura precisa em que uma substância vai fundir ou solidificar. Fundir se ela está indo do sólido para líquido, ou solidificar se ela está vindo do líquido e indo para o sólido. Ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância vai ferver, vai virar vapor, ir de líquido para vapor, ou condensar e de vapor para líquido. Tá? Então, tanto se vai ou vem, aquela temperatura ali vai ser chamada de ebulição, assim como no outro caso de fusão. Então, ali à esquerda tem um exemplo de bolinhas de chumbo fundindo, tá? Num potinho de porcelana. À direita tem ali o momento de ebulição da água, né? Ela indo de líquido para gasoso. Tá? Então, quando uma substância muda de estado físico, ela atinge uma temperatura ali específica, e essas temperaturas, tanto de fusão quanto de ebulição, podem servir para diferenciar substâncias, inclusive para separar substâncias que estejam misturadas, como a gente vai estudar mais para frente. Um ponto importante de falar sobre ponto de fusão e ebulição, de a gente revisar, é que durante a mudança de estado físico, a temperatura do material não muda, tá? Apesar de a gente continuar fornecendo, né, ou removendo o calor do mesmo. Então, aqui tem um gráfico ilustrando que à medida que o tempo passa e eu vou esquentando gelo, por exemplo, o gelo vai começar a aumentar a temperatura até que chegue em 0 grau. Apesar de eu continuar esquentando o gelo, ele vai ficar num estado misturado de gelo derretido, de gelo com água. Mas enquanto eu ainda estou fornecendo calor e ainda há gelo, acontece que a temperatura não muda. Tá? Após todo o gelo ter derretido, aí sim a temperatura começa a subir de novo. Tá? Até que a água começa a vaporizar, entrar em ebulição, em ponto de ebulição. Isso acontece por volta dos 100 graus para a água. Então, enquanto a água começa a vaporizar, a temperatura também não muda. Tá? Então, até que toda a água tenha vaporizado, a temperatura não vai se alterar. Aqui eu deixei um vídeo, tá? Vocês podem acessar pelos slides, aqui é o 12º slide. Aqui eu deixei um vídeo linkado para vocês verem no canal bem recente no YouTube, mas muito bom, vídeos de alta qualidade de um professor, acho que lá do Nordeste, em que ele faz essas práticas, tá? de fusão e ebulição da água. Tá? Muito bacana, muito bem filmado, para provar para vocês que a temperatura de fato não muda. Tá?
O último ponto que a gente precisa conversar é sobre a influência que a temperatura e a pressão têm sobre propriedades específicas da matéria. Porque as propriedades específicas da matéria, elas se alteram, né, dependendo das condições ambientais que elas estão. Por exemplo, aqui a gente tem que a temperatura de fusão e ebulição da água é 0 e 100 graus Celsius, mas isso aqui é nas condições de pressão de uma atmosfera. Se a gente está numa altitude muito grande, em que a pressão atmosférica é menor, esses valores vão se alterar. Tá? Então, isso também, as outras propriedades da matéria, essas alterações vão acontecer. Essas alterações vão acontecer. Então, a influência que a pressão e a temperatura tem, né, sobre diferentes materiais, ela inclusive é usada de mais diversas formas, né, tanto na natureza quanto na indústria ou em tecnologias em geral. Por exemplo, a fabricação do gelo seco, se vocês quiserem dar uma pesquisada, usa, né, essa influência que a temperatura e a pressão têm sobre a modificação das propriedades específicas para conseguir fazer gelo seco. Entre tantos outros exemplos, né, na forja de metais, etc. Bom, a influência que pressão e temperatura exibem sobre propriedades específicas da matéria, elas permitem que a gente estude e diferencie diferentes substâncias, inclusive. Então aqui eu trouxe 3 gráficos. Esse daqui mais de baixo, ele é o gráfico do coeficiente de solubilidade, que a gente não revisou de propósito, né, para deixar a revisão um pouco mais curta. Esse gráfico aqui traz, então, o coeficiente de solubilidade de algumas substâncias contra a temperatura, ou seja, praticamente todas as substâncias que tem aqui, à medida que quanto mais quente tiver a mistura substância-água, maior vai ser a solubilidade delas em água, ou seja, mais material vai ser possível diluir em água quanto mais quente tiver a mistura. A mesma coisa acontece com esses materiais aqui, só que para condutividade elétrica. Quanto mais quente eles estão, melhor eles conduzem a eletricidade. Porém, esses materiais aqui de cima, alumínio e ferro, é o contrário. Veja que o gráfico está descendo. À medida que eu vou para a direita, né, a curva vai descendo. Então, isso significa que quanto mais quente, menos eles conduzem. Tá? Então, metais em geral, quanto mais quentes eles estão, menos eles conduzem a eletricidade. Aqui em cima eu tenho um gráfico da viscosidade contra a temperatura de um determinado material, a partir de 2 pesquisas, né? O traçado é de uma equipe de cientistas, as bolinhas é de outra. Então eles tiveram resultados parecidos, mas enfim. Esse gráfico aqui mostra então como esse material em específico, à medida que fica cada vez mais quente, a viscosidade diminui. A gente percebe isso em vários materiais, né? O shampoo, por exemplo, a gente sabe quando ele fica ali a gente tem costume de botar na janelinha, né? Do banheiro, ou mesmo se a gente bota no porta-shampoo, a gente sabe que no verão ele parece mais fluido, né? Parece mais fino, ele é menos viscoso no verão do que no inverno. A gente também percebe isso quando a gente vai fritar alguma coisa na frigideira, a gente coloca o óleo bem viscoso, e quando ele está bem quente, ele fica mais fluido que a água, parece até, né? Ele escorre bem para um lado e para o outro. Então, esse gráfico aqui ilustra, inclusive, que a gente conhece, por exemplo, então, para shampoo e óleo, materiais bem cotidianos aí. E é basicamente isso que a gente precisava revisar, gente, para a gente poder entrar no nosso próximo assunto, para a gente estar mais aquecido, por assim dizer. Tá? Então, façam lá as atividades que está lá relacionada no arquivo. E bons estudos. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.